Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar os conceitos de frase, oração e período. Deixa um like, se inscreve no meu canal e vem comigo. Pessoal, vamos começar então pelo conceito de frase. E frase é todo enunciado com sentido completo. Ou seja, o enunciado, para ser uma frase, precisa fazer sentido, precisa ser entendido. Vamos lá, socorro! Deu para entender que é um pedido de ajuda, então é uma frase. É um enunciado completo. Ele caiu. Ele caiu também. É um enunciado com sentido completo. Dá para entender o que aconteceu. Alguém caiu. Ou seja, a frase precisa fazer sentido. Ele, chocolate, de ama. É frase? Não, não é frase. É um grupo de palavras, mas que não fazem sentido. Agora, ele ama chocolate? Aí sim. Ou ele gosta de chocolate? Também. Você vai entender aqui, olhando para todas essas frases, que elas começam com letra maiúscula e terminam com ponto. A frase tem essa característica. O tipo de ponto vai determinar o tipo de frase. Pode ter frase exclamativa, frase optativa, interrogativa, enfim, alguns tipos de frase. Isso eu vou te mostrar no outro vídeo sobre tipos de frase. Agora, as frases também podem ser divididas entre frases nominais e frases verbais. As frases nominais não possuem verbo. Silêncio! Que bonito! Rápido, por favor! Cuidado com o cão! Todas essas frases têm sentido completo, senão não seriam frases. Mas elas não possuem verbo. E o sentido delas é tão absoluto, independente de ter ou não verbo, que, dependendo da entonação, podem significar coisas diferentes. Que bonito! Uma admiração. Que bonito! Já está repreendendo, chamando a atenção. Então, a frase ela tem o sentido completo e ela ainda se adequa ao contexto, mesmo sem ter verbo. Já a frase verbal, ela precisa ter pelo menos um verbo. Ela vai ter um ou mais, mas pelo menos um tem que ter. Olha aqui o exemplo. Pedro venceu a corrida. Verbo vencer. Então, frase verbal. Pedro venceu a corrida porque treinou bastante. Verbo vencer e verbo treinar estão entre a letra maiúscula e o ponto final. Então, são uma frase, tem sentido completo e tem dois verbos. Isso aqui é uma frase verbal. Enquanto isso, oração é todo enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Isso significa dizer que cada verbo que você encontrar representa a existência de uma oração. Em algumas frases, só vai haver um verbo. Isso significa que só tem uma oração. Em outras frases, vai ter 2, 3 ou mais verbos. Isso significa que tem mais orações. Iremos ao cinema amanhã. Nessa frase, só temos o verbo ir. Então, temos uma oração. Eles estão fazendo uma viagem. Ah, Fernando, aqui tem dois verbos, então tem duas orações? Não. Estão fazendo uma locução verbal. É a junção de um verbo auxiliar com um verbo principal, em uma forma nominal. Infinitivo, particípio ou gerúndio. Nesse caso, a locução ela representa a ação de um único verbo, uma única ação verbal. Por isso, temos uma oração. Eles estão fazendo uma viagem. No terceiro exemplo, sim. Eu quero que você faça a sua parte. Temos o verbo querer e o verbo fazer. Então, temos duas orações. A primeira, eu quero. A segunda, que você faça a sua parte. São orações distintas, porque cada uma está organizada em torno de um verbo. Outra coisa interessante da gente perceber é o seguinte. Lá no conceito de frase, nós vimos que frase é um enunciado de sentido completo. E já a oração é um enunciado que está organizado em torno de um verbo. Isso significa dizer que a frase ela vai ter sempre sentido completo, mas a oração nem sempre. É o caso aqui, ó. A primeira oração, eu quero. Está faltando alguma coisa. Logo, ela ainda não está completa. Que você faça a sua parte. É outra oração que não está completa. Pode calhar da oração ter sentido completo. É o caso aqui, iremos ao cinema amanhã. A frase e tem sentido completo.
mas a oração nem sempre vai ter esse sentido completo. Isso é prerrogativa da frase. E eu acabei de falar para você que a frase ela pode ter uma ou mais orações, um ou mais verbos. O conceito de frase e período são bem parecidos, pois o período é sempre uma frase. Só que o período ele pode ser dividido em período simples e período composto. Ele é período simples quando tem apenas uma oração. Todos estudaram bastante. Você percebe ali que só tem um verbo, verbo estudar. Por isso, se trata de um período simples, tem apenas uma oração. Já o segundo caso, acordei cedo, tomei banho, fiz o meu café e estudei para a prova. Temos vários verbos. Verbo acordar, verbo tomar, verbo fazer e verbo estudar. Logo aqui nós temos 4 verbos e 4 orações. Então temos um período composto. Período simples, com uma oração. Período composto, com 2 ou mais. Para compararmos os conceitos, eu montei aqui uma tabela, onde a gente vai ver as semelhanças e diferenças dos conceitos de frase, oração, período simples e período composto. Silêncio, que bonito e cuidado com o cão são frases, têm sentido completo. Mas como não tem verbo, são frases nominais. Uma vez que não tem verbo, não podem ser consideradas uma oração. E se não é oração, também não é período, nem simples e nem composto, pois período precisa ter oração. Iremos ao cinema é uma frase verbal, tem verbo. Se tem verbo, é oração. E também é período simples. Nesse caso, cada termo ainda mantém o seu significado, mas coincide no enunciado. O enunciado é um só e o mesmo enunciado representa uma frase verbal, uma oração e um período simples. Assim como o último caso, em que tem 4 verbos. É uma frase verbal, porque tem verbo, mas também é um período composto. E para eu te mostrar como se faz a divisão de períodos dentro de um mesmo parágrafo, nós vamos ler aqui o parágrafo introdutório do texto O Homem do Cemitério, de Nelson Rodrigues. Estava fora quando a mulher faleceu. Pegou um voo especial. No aeroporto, o médico da família e outros parentes o esperavam com um ar adequado às circunstâncias. Soube então que já estava enterrada. Pôs-se a gritar numa crise medonha. Eu dividi aqui os períodos para você. Nesse parágrafo nós temos 5 períodos e cada um deles de um jeito diferente. Alguns são simples, outros compostos. Eu vou mostrar isso tudo para você. É bom que você lembre que o período ele começa com letra maiúscula e termina com ponto. Então vamos lá. Primeiro período. Estava fora quando a mulher faleceu. Esse é um período composto. Temos 2 verbos, então temos 2 orações. Estava fora, primeira oração. Quando a mulher faleceu, a segunda, a propósito, essa segunda oração é uma oração adverbial temporal. Segundo período. Pegou um voo especial. Temos apenas um verbo, logo uma única oração. Período simples. E esse terceiro período, ele, apesar de ser bem grande, ser um período maior que os demais, é um período simples, pois só temos um verbo, verbo esperavam. No aeroporto, o médico da família e outros parentes o esperavam com o ar adequado às circunstâncias, período simples. Quarto período. Soube então que já estava enterrada. Temos 2 verbos, soube e estava. Soube então, primeira oração, que já estava enterrada, segunda. Esse aqui é um período composto. E por fim, pôs-se a gritar numa crise medonha. Pôs-se, primeira oração, uma oração incompleta, faltando um complemento, a gritar numa crise medonha, segunda oração. Esse aqui é um período composto. Essa segunda oração é uma oração reduzida. Eu já tenho vídeo sobre esse assunto no canal. Vai lá conferir para não ficar perdido. Pôs-se a gritar numa crise medonha, período composto. O próximo passo agora é estudar detalhadamente as estruturas do período simples e as estruturas do período composto. E eu vou fazer isso junto com você. Se você quer acompanhar esse passo a passo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que aí você vai estar ajudando a gente a estar estudando junto. Tá bom? Obrigado, aquele abraço.